gente. Ai, bom dia, boa tarde e boa noite, minhas peposas. Ai, papai. Temos videozinho? Temos. Temos fila de videozinho? Temos. Gravado? Não, mas eu tenho ideia, papai, de gravar todos os vídeos. Já dentro da minha cabeça. Agora, saí aqui do meu estádio, estou gravando um videozinho, né? Aí vocês preferiram que eu falasse do pequeno homem. Bom, o que falar daquilo, daquela criatura, né? Repugnante. Bom, eu nunca tive uma boa impressão daquele senhor. Nunca. Só que assim, os meus questionamentos, as minhas dúvidas sobre o caráter, sobre a pessoa, elas foram se tornando cada vez mais exatas, mais claras, como ele prova nas atitudes, sabe? Eu sempre tive limitações assim de falar, é estranho, desde que ele começou, quando a Dana estava na casa deles, ainda naquela época, ele sempre teve um olhar meio atravessado, você via que ele não ficava à vontade, né? Então assim, isso sempre me pegou muito no sentido de, por que olhar assim, né? Tem até um print meu que eu fiz, botei até numa capa de vídeo isso, que ele olha pra Dana com uma cara de nojo, muito grande. Que a Dana tava lá, acho que ajudando a montar a árvore de Natal, não lembro. A Dana tava lá fazendo alguma coisa, quer dizer, ajudando, e ele olhou com aquela cara de macho territorialista, macho tóxico territorialista, que não gosta das visitas na casa dele, tá fazendo de chacreia aqui na minha casa, eu banco, eu pago as contas. Aquela cara, não sei, gente, não sei. Eu sei que desde aquela época eu já não ia muito com a cara dele. E eu achava muito esquisito. E eu concordava tudo com a Dana. Isso aí a Dana também falava, né? Tipo, a Dana falava assim, eu não deixaria minhas amigas por causa de homem. Isso aí a Dana, ele deve ficar puto, devia ficar puto por causa disso. Ai, papai, ela também não é mole, né, gente? Ai, que buchicho. E aí, depois disso, foi só derrota, só lascada atrás de lascada. E assim, gente, esse homem, ele de boca fechada, ele já me incomoda, só de olhar pra cara dele. Eu não suporto, mas no dia a dia que a gente vai vendo nos vídeos, né, que a gente vai vendo as coisas, né, que graças a Deus não tem convivência com aquilo. Graças ao meu bom Deus, eu não tenho convivência com aquilo. E aí a gente vê nos vídeos, vendo as coisas, tipo assim, a gota d'água pra entornar o pote de ranço, que já era bem cheio, foi o vídeo da gordinha, sabe? Porque eu sempre tive muito cuidado com essas coisas de religião, porque a gente tem que respeitar a religião das pessoas, seja ela qual for. Essa é a minha opinião. Respeito quem pensa diferente. Ser evangélico, ser cristão, é ser pequeno Cristo. E pelas atitudes, né, a gente conhece. Quando a gente está debaixo de uma mangueira, não vai cair uma melancia na nossa cabeça. Então a gente nunca vai imaginar que um cristão vai ter atitudes tão contraditórias com Cristo. Porque se ele é um cristão, ele tem que ter atitudes de um pequeno Cristo, que é o que a palavra diz. Cristão é isso, é pequeno Cristo. Mas quando o cara se diz cristão, ora, mas não trabalha, agradece a Deus, mas amaldiçoa as pessoas, aquilo começou a chamar minha atenção. Agora, de novo, com essa história da Ione ontem, não tinha ontem só, que ele amaldiçoou a Ione novamente. Aí você para e pensa, um homem não, né? Alguém que homem pra mim, banca, paga pelo menos o cu que limpa, porque nem papel higiênico ele tem dinheiro pra comprar. Entendeu? Nem papel higiênico ele tem dinheiro. Imagina um homem, se bem que por isso que ele nem corta o cabelo, ele quer cortar aqueles cortes horrorosos. Passa gilete no cabelo pra dizer que tá caindo o cabelo. Entendeu? Isso é algo horrível. Horrível, você querer usurpar as pessoas, tirar pix das pessoas, vai dizer que a gente tá falando mal. Tô falando a verdade. Se for mentira minha, coloca o exame aí que deu algum problema. Coloca o laudo. Mas uma pessoa querendo induzir o povo a coitado, ele tá doente. Bota uma blusa grande pra dizer que você emagreceu, bota a blusa grande. Faz cara de acabado. Altera a cara dele na capa do vídeo. Faz uma cara, ele bem abatido, bota bem abatido. Chat GPT, coloca bem abatido pra gente poder arrumar um dinheiro. Sabe? Então amaldiçoar as pessoas é pinto perto disso.
sabe, ocupar a vaga, tirar a vaga, usar um exame público, porque também não deram nem muita asa, porque os outros ela teve que pagar, porque médica nenhuma ia tirar a vez de alguém para poder fazer um exame que sabe que não tem necessidade, não tem por que pedir, então não pede, mas como a pessoa está insistindo muito, faça no particular, vai lá e faz. Cadê que vai fazer a colonoscopia agora de 3 mil reais? Cadê? Cadê que vai botar lá o butico, o caninho no butico? Cadê que vai fazer a colonoscopia? Vamos ver, né? Porque assim, nossa, se é tão grave assim, gente, vamos ajudar. Vamos ajudar. Ou não, já estão dando, o pessoal tá dando. Você vê, a gente, é tanta coisa, é tanto ranço. Você vê, a mulher comprou a receita de pão de mel, a mulher comprou temperinho, deve ter dado um por fora, mandou presentinho e ganhou até um vídeo. Então você vê como as pessoas são vendidas. E aí quer falar de caráter. Assim, gente, eu vou pedir pra vocês uma coisa que me incomodou muito. Aquele vídeo com aquela senhora naquelas condições. Se você puder, vai até lá e denuncia. Porque isso é crime. Entendeu? Isso é crime. Então, assim, ela ser daquele jeito estranho e tal, mas um cara que permite fazer isso com a memória da mãe, ele é pior que ela. E é horrível falar isso, porque assim, quando a coisa não é boa, ser pior, então você imagina o quanto é ruim, né? O quanto é ruim. Então, assim, é muito complicado, muito complicado. Acho que, realmente, minha mãe sempre fala que os iguais se atraem. Não são os opostos, não, são os iguais. Os iguais, eles se atraem. Que pra conviver com caráter, com índole, com atitudes desse tipo, você tem que pensar da mesma forma. Tem que concordar, tem que coadunar. Senão, como diz a Di, falando uma palavra tão engraçada, gente, incongruência. Seria incongruência você conviver com alguém que você, sabe, acha as atitudes infelizes, que você acha a conduta péssima. Você não vai conseguir conviver. Então, assim, tem coisas que a gente tem que preservar na nossa vida. Nenhuma delas é o nosso caráter. Não adianta você se dizer de uma religião, você esticar a mão e dizer que está orando, quando o seu interior é podre, é um sepulcro caiado. Você tem atitudes que pensam em fraudar as pessoas, que pensam em tirar dinheiro e não trabalhar, ficar encostado. Então, assim, é bem complicado, bem complicado, porque todo mundo trabalha. Então, por que tu quer ganhar dinheiro fácil, né? Todas as pessoas têm seu momento de diversão e tal, e trabalham. Agora, por que a pessoa se acha no direito de ter dinheiro fácil? Ah, me dá Pix. É difícil, gente. É difícil conviver com isso, mas você sabe de todas as coisas, não é verdade? Amo vocês. Não queria gravar um vídeo tão longo assim falando dessa criatura, mas pelo menos eu desopilei o meu fígado, não é verdade? Gente, olha! Nós temos videozinho já agendado. Falar pra vocês, uma porquice, uma imundice, uma nojeira do DG Gourmet colocada lá no iFood, né? Então, assim, eu tenho que contar. É porque a minha função que é trazer pra vocês os acontecimentos do Jornal da Aldeia. Então, galerinha, espera que vai ter um videozinho falando da próxima porqueira do DG Gourmet. Como sempre, Debinha brigando com os clientes porque ela não aceita que falem nada. Ela é perfeita. É isso, gente. Um grande beijo e...